Bom, o Salmo 3, nós vamos ler a princípio apenas o versículo 5 e o 6. Salmo 3, versos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor, a minha versão é a NVI, que nos diz assim: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Mais uma vez, versos 5 e 6. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Vamos orar, queridos? Senhor, é diante da Tua palavra que, mais uma vez, inclinamos o nosso coração e a nossa mente, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que a mente humana não pode se apropriar das coisas do Senhor, senão por graça, senão por misericórdia. E é confiados nesta graça e misericórdia que se estende a cada um de nós, a presença do Teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, que habita no meio do Teu povo, esse Espírito Santo que nos foi prometido como sendo aquele que nos guiaria a toda a verdade, que nos traria à mente todo o ensino de Cristo. É nesse momento, Senhor, que nós, mais uma vez, diante da Tua palavra, recorremos a esta promessa e dizemos: fala conosco, Senhor. Nós nos aproximamos da Tua palavra porque sabemos que o Senhor fala conosco. E pedimos que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos olhos estejam desobstruídos para compreender a Tua palavra. Que a Tua palavra alcance o mais profundo do nosso coração, como nos diz a Tua própria palavra, separando juntas e medulas, fazendo com que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, para que possamos viver de maneira a honrar o Teu nome, para a glória de Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, nós estamos diante do Salmo 3, o primeiro salmo na lista dos salmos que tem um título, o primeiro dos salmos que é aqui categorizado, desde os originais, como sendo um salmo de Davi. Muito provavelmente o Salmo 1 e o 2 também sejam de Davi, mas o salmo primeiro que traz essa notinha aí, que diz Salmo de Davi quando fugiu de seu filho Absalão. E os salmos, eles expressam a oração, expressam o coração do ser humano em tantos e tantos momentos diferentes. Este aqui é um salmo muito lindo, que fala deste descanso. Davi diz que ele deita e dorme, porque sabe que Deus está cuidando dele. O Salmo 3 é um parzinho aí com o Salmo 4, que também lá no versículo 8 diz, no Salmo 4, 8 diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Dormir, você gosta de dormir? Gosta? Dormir é bom dormir, né? Tem certas coisas que Deus fez para nós e por nós, que eu fico pensando, Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. Nós somos seres que dormem de uma maneira muito, muito particular, muito peculiar. Sabia que existem outros seres vivos no planeta Terra que dormem de maneira completamente diferente? Alguns animais, por exemplo, enquanto dormem, eles entram, na verdade, num estado de torpor. Eles não podem dormir profundamente. Por exemplo, animais marinhos, aqueles que precisam que a água esteja passando por suas guelras para que eles possam respirar. Então, eles não podem parar e simplesmente dormir. Alguns animais, como é o caso, por exemplo, dos golfinhos, das baleias, também não podem parar para dormir. Eu estava até vendo hoje, o algoritmo do YouTube é uma maravilha, né? Pesquisei um pouco sobre como os animais dormem, aí está me recomendando agora tudo quanto é tipo de animal dormindo. Aí antes de vir para o culto, eu estava mexendo ali no celular, e naqueles shorts, aqueles videozinhos mais rápidos, tinha uma baleia cachalote. E aí o biólogo estava explicando que ela sobe à superfície, enche os pulmões de ar e desce a uma grande profundidade, fica em pezinho, assim, ó, em linha reta, e dorme. E como ela tem esse ar todo e tem uma grande massa de gordura, ela vai subindo aos pouquinhos até que o nariz encoste novamente à superfície. Porque ela dorme só de 7 a 15 minutos por dia. 7 a 15 minutos. Parou para pensar isso? Se eu não durmo minhas 6 horinhas, eu não sou ninguém. Ninguém. Mas existem seres vivos que dormem de maneira diferente, que dormem de maneira intermitente. Sabia que alguns animais, como os pássaros, dormem metade do cérebro por vez? Não estou brincando, isso aqui é um momento National Geographic. Depois você pesquisa lá. Metade do cérebro por vez. É por isso que eles conseguem dormir e ao mesmo tempo ficar agarradinho no galho que eles estão, ou no fio que eles estão. Mas Deus nos deu a capacidade de dormir de maneira contínua.
E quando a gente dorme, a gente não fica em estado de alerta. A gente simplesmente entra em coma, praticamente. Tem alguns que pode cair a casa, que o indivíduo não acorda de jeito nenhum. Agora, existem certas coisas que atrapalham o nosso sono. Existem certas coisas que tiram o nosso sono, que trazem insônia sobre nós. Dentre elas está as dores físicas. Pessoas com dores físicas excruciantes não conseguem dormir. Também estão as dores na alma, as ansiedades, os problemas emocionais. E o terceiro, que o Martinho vai experimentar logo logo, é um bebê recém-nascido. Também nos mantém acordados mais do que nós estamos acostumados. Mas nós buscamos uma vida em que nós possamos descansar. E quando as dificuldades vêm, é difícil descansar. E isso afeta toda a nossa rotina. Porque o sono, inclusive, é um instrumento de Deus para fixar as nossas memórias, para deletar as memórias que não precisam estar na nossa mente, para produzir criatividade em nós. Existem tantos benefícios no bom sono, na boa dormida. Por que eu estou falando tanto de sono? E espero que você não esteja com sono aí. Porque este salmo fala de alguém que consegue deitar e dormir e tornar a acordar. Mas Davi está passando por um momento de grande crise, por um momento de grande angústia, por um momento de grande aflição. Como um rei, Davi teve muitos perseguidores, muitas batalhas a lutar. Mas esta é uma batalha muito distinta. Se você vê aí no início do salmo, no negrito da sua Bíblia, antes do versículo 1, diferente da maioria dos momentos que nós encontramos nas Escrituras, onde tem o subtítulo, e esse subtítulo não está no original, esse subtítulo foi os tradutores que colocaram para ajudar a gente a dividir melhor. No caso dos Salmos não é assim. Esses subtítulos estão no Salmo. Esse aqui do subtítulo do Salmo 3 está lá. Porque foi posicionado para que soubéssemos quando é que Davi está falando isso. E o texto aqui nos diz que esse é um salmo de Davi quando ele fugiu de seu filho Absalão. Isso está registrado lá no segundo livro de Samuel, nos capítulos 15 e em diante. Davi tinha um filho chamado Absalão. Na verdade, Davi tinha vários filhos, com várias mulheres, e isso era um grande problema. Davi, pelo seu pecado público conhecido, ele teve um grande problema na sua família, e havia guerra entre os seus filhos. Absalão foi um desses, que matou o próprio irmão, porque esse irmão tinha abusado da irmã. Essa é a família louca de Davi. E Absalão então foge, fica 3 anos longe do reino de Davi, fugindo para que não fosse também morto. Mas em determinado momento, um amigo de Absalão vai até o rei e faz uma manobra para que Absalão pudesse ser trazido de volta ao reino. Então Absalão volta. Só que Davi diz, pode mandar ele vir de volta, só não quero ver ele. E durante 2 anos o pai não viu o filho, nem para repreender, nem para dizer que estava aceitando de volta, nada. Deixou ele lá, cozinhando durante 2 anos. Ao final desse tempo, Absalão quis se revoltar contra o reino e assumir o trono. E ele fez aquilo que bons políticos, ou melhor, maus políticos fazem quando querem um cargo, quando querem ser eleitos. O capítulo 15, se você quiser abrir lá de 2 Samuel, marca aí o Salmo 3. Capítulo 15 de 2 Samuel, verso 1 diz que algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia, a sua causa é válida e legítima, mas não há ninguém, não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para se prostrar, em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ele começou a dar um golpe político. As pessoas que vinham para conversar com o rei, ele entrava no caminho e falava assim, olha, sua causa é justa.
pena que não tem ninguém para te ouvir. Ah, mas se eu fosse rei, já ouviu isso? Se eu fosse rei, eu faria justiça. Não só você, mas todos que trouxessem causas para serem julgadas. E o texto continua dizendo que as pessoas, como reconheciam como filho do rei, quando o viam, se prostravam em reverência ao filho do rei. Mas ele dizia, não, não faça isso, levante, vem cá, me dá um abraço. Já viu isso? Absalão, como um dos maus políticos, foi conquistando e minando na cabeça do povo a fidelidade a Davi. E então ele dá um golpe. E Davi tem que fugir. Fugir por sua própria vida. Davi está fugindo para não morrer. E quem é o inimigo da vez? Quem persegue Davi? Seu próprio filho, seu próprio povo. Essa é a situação que nós vemos Davi dizendo, eu deito e durmo e torno a acordar. Acho que com muito menos, talvez perdêssemos o sono, não? Com lutas, perdemos o sono. Com lutas dentro da nossa própria casa, possivelmente perdemos ainda mais o sono. Mas qual é o segredo de Davi para descansar em meio às dificuldades? Qual o segredo de Davi para blindar o seu coração? Então este salmo é dividido aí praticamente em 4 bloquinhos de 2 versículos. Os 2 primeiros versículos, Davi mostra que a sua segurança não estava em negar a realidade. Veja o verso 1, diz, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Ele não está negando a realidade, ele não dorme em paz porque ele finge que nada está acontecendo. Ele não fecha os olhos para a realidade. Na verdade, ele diz aqui 3 vezes, são muitos e são muitos. Ele fala de uma crise do lado de fora, e ele fala de uma possível crise que também pode acontecer do lado de dentro. Ele diz que existem muitos que estão se rebelando contra ele, que estão indo atrás dele, mas ao mesmo tempo estes tentam minar a sua fé, dizendo, Deus nunca o salvará, Deus se esqueceu de você. Parte desta crise se avizinha, como eu disse, porque Davi estava lutando contra as consequências do seu próprio erro, dos seus pecados. A forma como ele lidou com a sua família, a forma como ele lidou com os seus pecados públicos, trouxe grande bagunça para todos os seus filhos. O miozinho foi Salomão, e ainda assim também entrou em grandes problemas. Se casou e teve concubinas, 1000 mulheres, o que já é um grande complicador. Mas dos demais filhos, havia guerra entre eles, um matava o outro, um negócio horrível, consequência de uma paternidade que foi deixada de lado. E Davi agora está lidando com isso. Mas ao mesmo tempo Davi não está negando a realidade, ele diz, muitas são as dificuldades. E pode ser que muitas das nossas aflições e dificuldades, coisas que tiram o nosso sono, podem ter sido causadas por nós mesmos. Mesmo após cremos no Senhor, mesmo após cremos na sua palavra, mesmo após frequentarmos igreja, orarmos, lermos a Bíblia, nós não nos tornamos santos e inteligentes espiritualmente falando do dia para a noite. A maturidade cristã é uma caminhada, que vai desde o dia em que nós reconhecemos Cristo como Salvador, até o dia em que nós encontramos com Cristo. Dia após dia, vamos aprendendo mais e vamos deixando para trás o velho homem. Dia após dia, vamos mudando os nossos hábitos e vamos vencendo aquilo que outrora nos vencia. Existem áreas que são mais fáceis de ser vencidas, outras que são mais difíceis. E isso é muito customizado, isso é muito pessoal. Há dilemas que eu enfrento, que eu tenho certeza que você não enfrenta, assim como existem dilemas que você enfrenta que eu não enfrento. Cada um de nós tem as suas próprias batalhas. Mas precisamos buscar em Deus os recursos para nos vencermos e vencermos o nosso coração que tão teimosamente se afasta do Senhor. Podemos causar para nós, trazer sobre nós, frutos de escolhas erradas que precisamos resolver. Então a noite tranquila de Davi não está no fato de que ele nega a realidade. Ao contrário, ele confessa a realidade. Ele apresenta ao Senhor a sua angústia e apresenta por nome. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração, não precisamos usar máscaras. Deus nos conhece, Deus conhece a aflição do nosso coração, por isso podemos realmente nos derramarmos aos seus pés, falarmos o português claro. Muito comum a nós, cristãos evangélicos,
aprendermos um jeito mais impostado de orar. Falarmos de um jeito com Deus que nós não falamos com mais ninguém. Usarmos conjugações verbais, pronomes e etc. De um jeito que nós não usamos no nosso dia a dia. Como quem com pompa e circunstância tenta se aproximar de Deus. Olha, ter uma reverência, se aproximar diante de Deus não é nenhum problema. De fato, precisamos reconhecer que estamos diante daquele que criou todas as coisas. Embora o chamemos de Pai, e Ele é Pai nosso, Ele também é o Pai nosso do céu. Então há que se ter, de fato, respeito. Mas, por outro lado, nós podemos rasgar o nosso coração ao Senhor. Há pessoas que não confessam as suas crises. Há pessoas que não confessam a sua incredulidade. Há pessoas que, quando estão incrédulas, sequer oram. E o melhor lugar para você apresentar as suas incredulidades é em oração diante do Pai. Ele é a melhor pessoa com quem você pode dizer: Senhor, parece que o Senhor não existe. Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Porque aconteceu isso, isso e isso, e eu sinto que o Senhor não estava lá. A melhor pessoa com quem você pode confessar as suas insatisfações e as suas crises é aos pés do Pai. Porque Ele te ouve. Há um outro salmo que diz que Ele sabe que somos pó. E Deus nos ouve considerando o quão pueril é o nosso coração e a nossa mente. Por isso podemos nos aproximar diante de Deus. Como estamos, como somos, com o que sentimos. E Davi se aproxima de Deus confessando. Mas o segredo do coração de Davi não está em negar a realidade, mas em se apropriar de uma realidade melhor e superior. É disso que trata os versos 3 e 4, em que ele diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Aqui está a segurança de Davi. Davi diz: muitos, 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 3 vezes, são aqueles que estão tentando me destruir. Mas tu, Senhor, ele diz, tu, Senhor, e aqui ele põe no singular, és o escudo. Enquanto muitos estão contra Davi, há um que está com Davi. E Deus comigo já é maioria. Deus comigo já é maioria. E Davi diz: eu sei, Senhor, que tu és o escudo que me protege. A NVI suprime uma palavra aqui, talvez uma outra versão que você possa estar lendo, aparece o escudo que está ao meu redor. A ideia de um escudo que protege o corpo inteiro. Havia pelo menos 2 tipos de escudo que se usavam nas batalhas. Um escudo menor, que era mais maleável, mais fácil, que era para aqueles combates de perto, né, em que tinha como manejar a espada e o escudo ao mesmo tempo. Havia um outro escudo que era como se fosse uma grande porta, talvez já tenha visto isso nesses filmes mais antigos, uma porta grande, que cobria o corpo quase que todo, que era das incursões, que as pessoas iam andando, ganhando território e iam avançando. É deste segundo escudo que Davi está dizendo. Davi sabe que está no campo de batalha, e todos nós estamos no campo de batalha. Dizer que Deus é nosso escudo não é negar que existam batalhas, muito pelo contrário, é dizer: eu sei que eu estou no mundo onde existem batalhas. Batalhas que são espirituais, batalhas que são físicas, batalhas que são emocionais, batalhas que fui eu que cavei, batalhas que eu não tenho nada a ver, batalhas que eram dos outros e por algum motivo chegaram até mim. Existem muitos tipos de batalha, mas eu sei que eu não estou batalhando sozinho. Davi diz: eu sei, Senhor, que no meio da batalha o Senhor está comigo, está ao meu redor, e é o Senhor que me protege. A segurança de Davi está em saber que ele não está só no campo de batalha. Esse é o primeiro ponto da segurança de Davi. O segundo ponto, que ainda está no versículo 3, ele diz: és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Glória, no antigo Israel, falava muito de brilho, muito de resplandecer, muito de autoridade. A glória para um rei era o seu poderio, era o seu domínio, eram as suas riquezas, era a sua capacidade de negociar. Era nisso que os reis fiavam o seu coração. Davi está na contramão disso. Davi diz: a minha identidade não está nas coisas que eu perdi. Lembra, Davi está fugindo do seu filho que
já assumiu o trono. Davi consegue dormir porque a identidade de Davi não está nas coisas que ele tem ou que ele faz. A identidade de Davi está no seu relacionamento com Deus. Tanto que aqui no versículo 3, ele fala no individual. Ele diz, o Senhor é o que me protege. O Senhor é a minha glória. O Senhor me faz andar de cabeça erguida. O Senhor, eu clamo em alta voz, e do seu monte Ele me ouve. Davi não está falando de um Deus que está longe. Davi não está falando simplesmente de um Deus que abençoa o seu povo, embora ele vá falar também do seu povo. Davi tem um relacionamento pessoal com Deus. Davi chama Deus pelo nome e ele diz, o Senhor é quem me protege e o Senhor é a minha glória. O problema é quando nós fiamos a nossa identidade em coisas perecíveis, em coisas que passam. Jesus vai nos ensinar quando ele diz que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E se o nosso coração está em coisas que passam, quando essas coisas passam, o nosso coração vai junto. Mas se o nosso coração se agarra na certeza da salvação, se agarra no relacionamento com Deus, pode cair o mundo, o nosso coração continua inabalável, porque ele está no lugar certo, depositado naquele que não muda. Que se nós aprendêssemos a olhar para a vida, olhar para as coisas e para as dádivas de Deus, e ainda assim, sabe, aprender essa palavra, e ainda assim, diante das graças de Deus, quando você olha para algo bom que você tem, e você diz, Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, eu estava morto em meus delitos e pecados, eu estava distante do Senhor, eu era por natureza merecedor da tua ira, o Senhor me salvou em Cristo Jesus, me fez filho, e ainda assim, me dá uma família que me ama, e ainda assim, me dá um trabalho de onde eu posso tirar o meu sustento, e ainda assim, me cura das minhas angústias. Se nós aprendêssemos a sabedoria que está no ainda assim, o nosso coração ia ficar blindado contra as intempéries da vida. Porque nós olharíamos primeiro para a nossa identidade fundamental, e todo mais seria e ainda assim o Senhor ainda faz mais. Agora, se a nossa identidade está só naquilo que está para além, e não na pessoa de Cristo, e não no nosso relacionamento com Deus, se o nosso coração está no nosso trabalho, saiba que um dia trabalhos acabam. Se o nosso coração está num relacionamento, um dia relacionamentos acabam. Ainda que seja por aquela palavra que a gente diz diante do pastor ou do padre, não sei onde que você casou, em que ele diz, até que a morte os separe. E um dia relacionamentos acabam, ainda que seja pela morte. Se o meu coração não estiver no lugar certo, quando aquilo que é a minha expressão máxima de existência é tirada de mim, eu perco tudo o que eu sou e o que eu tenho. O lugar mais seguro para depositarmos o nosso coração é no próprio Deus. E Davi fala que pode dormir porque ele sabe, a minha glória é o Senhor. A minha glória não é o meu reinado, a minha glória não é aquilo que eu posso fazer, não são as minhas influências, a minha glória é o Senhor. O texto lá de 2 Samuel, há um tempo em que Davi está conversando com algumas pessoas sobre a crise em si, e Davi fala mais de uma vez, se o Senhor quiser restaurar o reino a mim, amém. E se Ele não quiser, tudo bem, eu estou pronto. Eu vou lidar com as consequências do meu erro. Davi entende isso. Davi não está fiando a sua identidade, Davi não está orando dizendo, Senhor, simplesmente restaura. Senhor, eu estou falando isso, e aí, às vezes, o crente faz isso também, de tentar enganar Deus, né, com uma piedade que é mentirosa. Ah, Senhor, eu confio em Ti, mas no coração não está confiando nada. Fala que está confiando para ver se consegue enganar Deus, para que Deus traga de volta aquilo que Ele quer que Ele traga de volta. Senhor, se não acontecer isso, tudo bem, mas se der errado, se não der certo aquilo que eu estou orando, eu perco a fé, eu saio da igreja, eu paro de orar, eu paro de ler a Bíblia. Porque embora eu esteja dizendo, Senhor, eu confio em Ti, mas eu confio em Ti para fazer aquilo que eu quero. Davi não está dizendo isso. No Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado, ele diz, Senhor, é justo qualquer julgamento que o Senhor tiver contra mim. É justo. Porque aquele que confia no Senhor e não naquilo que espera que o Senhor faça. Há uma diferença absurda nisso.
em dizer eu confio em Deus, mas eu estou dizendo eu confio que Deus fará exatamente isso que eu estou querendo que Ele faça. Isso não é confiar em Deus. Isso é confiar em você e esperar que Deus entre na jogada. Confiar em Deus é dizer, Senhor, eu não sei como isso vai se resolver. Eu queria que fosse assim, mas eu confio em Ti. Se o meu jeito não é o teu, eu fico com o teu. Por mais que eu possa ficar de beiço um tempo, por mais que eu possa chorar um pouco, por mais que eu possa dizer, eu não entendi, Senhor. Mas se o Senhor quiser fazer algo diferente da minha vontade, o Senhor é o Senhor. Eu sou servo. E o que o Senhor mandar, estou aqui. Estou aqui para receber. Mas precisa de fé para isso, né? Precisa mais de fé para confiar que Deus está no controle do barquinho, no dia da tempestade, sem que você dê palpite, do que fé para que a sua vontade seja feita. Dizer, Senhor, eu não sei, ou eu sei, por que eu estou enfrentando essa batalha. Eu não sei, Senhor, porque muitos são os que se levantam contra mim, ou Senhor, eu sei, porque muitos são os que se levantam contra mim. Mas Senhor, eu sei que o meu coração está guardado. É o Senhor que me protege. A minha identidade está firmada em Ti. E o quarto, que para mim é o mais lindo de todo esse bloco, o terceiro, que está no quarto versículo, ele diz, ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Davi sabe que ele é ouvido por Deus. Davi sabe que ele pode falar com o Pai. Davi sabe que ele é recebido em suas orações. E ele é intenso nas suas orações, ele não murmura as suas orações, ele diz, eu clamo em alta voz, eu falo alto, e eu sei que o Senhor me responde. E toda oração Deus responde. Deus ouve as nossas orações e responde. Toda oração Deus responde. Amém? Você entendeu aí, né? Toda oração Deus responde. Toda. Algumas com sim. Outras com não vai rolar. Na versão atualizada. Não vai rolar. E outras Deus nos dá um tempo para aprendermos um pouco mais. Porque sim, existem batalhas. E inclusive algumas batalhas é Deus que fala, vai. Existem algumas batalhas que Deus permite que enfrentemos, porque são nessas batalhas que estamos sendo treinados para não cairmos lá na frente. Existem certas dores no curto prazo que nós experimentamos para desenvolver um tipo de espiritualidade que será muito necessária lá na frente. Mas nem sempre nós entendemos que Deus é o nosso escudo, que Ele é a nossa glória. E Davi diz, eu sei que o Senhor me responde. Mas a parte mais linda desse versículo, ele diz, do seu santo monte, Ele me responde. Do que Davi está falando. Davi sabe que parte desse problema é culpa dele. Mas ele sabe que ele pode se aproximar de Deus, porque ele não está mais em seus pecados. Ele está dizendo, é do santo monte. Davi não está mais em Jerusalém. Davi já está do outro lado. Ele atravessou o vale de Cedron e subiu o monte das oliveiras. Está longe de onde estava a arca da aliança. Está longe de onde estava o lugar onde Deus se manifestava. E o que acontecia nesse santo monte de Deus? Havia ali um lugar onde simbolizava a própria glória de Deus. E o que acontecia nesse lugar? Os pecados eram trazidos e havia uma oferta substitutiva por aquele pecado. E uma vez que aquela oferta era entregue, aquele que pecou era considerado limpo. O que Davi está dizendo? Eu posso falar com Deus e eu sei que Ele me ouve, porque um sacrifício substitutivo foi feito em meu lugar, de forma que não existe empecilhos entre eu e Deus. Queridos, se isso era real para Davi, muito mais é para nós. O autor dos Hebreus vai dizer que nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça, por um novo e vivo caminho que Cristo abriu por meio do seu sangue. Nós podemos entrar à presença do Pai, falar com o Pai, ser ouvidos pelo Pai, não com base nos nossos méritos, mas com base no sacrifício substitutivo de Cristo. Davi poderia simplesmente parar naquela, eu sei que isso é culpa minha, e eu mereço. Ele podia simplesmente dizer, eu não vou nem orar,
porque eu nem tenho crédito com Deus. Eu sei o que eu fiz, este povo sabe o que eu fiz. Davi poderia dizer: eu adulterei, eu fui um assassino, eu traí uma pessoa que confiava em mim, e eu matei uma pessoa que confiava em mim. E o que está acontecendo comigo é que eu fui traído por uma pessoa também que eu confiava. E eu posso morrer nas mãos de uma pessoa em quem eu confiava. Então Deus não tem obrigação nenhuma de eu me ouvir. Eu sequer vou orar, porque eu sei que eu estou em débito. Mas não é isso que Davi faz. Davi sabe que ele foi perdoado. Davi sabe que a sua oração foi aceita. Davi sabe que o seu pecado confessado foi expurgado de sua vida. Então ele diz: do seu santo monte ele me responde. O descanso de Davi está nisso, em saber que Deus não o deixou sozinho na batalha, em ancorar a sua identidade no próprio Deus e não nas coisas que ele perdeu ou poderia perder, mas acima de tudo em saber que ele é perdoado. Isso é tão importante para nós ainda hoje, queridos. Se para Davi, que tinha só um relance desta revelação, nós que temos a Bíblia toda, sabemos que é do alto do monte, não mais do monte onde ficava a Arca da Aliança, mas do alto do monte Calvário, onde uma oferta foi entregue de maneira substitutiva pelos nossos pecados, e que nós podemos entrar diante da graça de Deus e confessar os nossos pecados, e saber que Ele nos recebe, que Ele nos ouve, que Ele nos abraça, que Ele nos acolhe, que Ele nos protege. Amém? Diante disso, não tem como não entender agora o versículo 5, que ele diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Não me assustam. Davi entendia isso. Há um texto interessante que Davi vai levar comida para os seus irmãos na batalha. Diz o texto que os filisteus estavam ali querendo invadir Israel, e havia um homem muito alto, muito forte, um gigante chamado Golias, que afrontava o povo de Deus. E eles estavam naquela lógica militar: não vamos matar todo mundo, escolhe aí o seu herói, nós escolhemos o nosso herói e põe eles para brigar. O que perder vai ser levado como escravo. E ninguém queria lutar, ninguém. Até que chega Davizinho, franzino, pequeno, bonito, que era um grande defeito. No caso dele, era um grande defeito. E chega e ele fala: Saul, eu vou lutar. Você é um menino, você é um moleque. E é tão lindo o jeito que ele fala com Saul. Ele diz: olha, eu cuido de ovelhas. E uma vez, um urso levou minha ovelha. E eu fui lá e matei ele. Depois um leão levou a ovelha. E eu fui lá e matei ele. Mas essa não é a parte bonita. A parte bonita vem depois, em que ele diz: o Senhor me livrou da mão do urso. O Senhor me livrou da mão do leão. O Senhor me livrará desse filisteu. Davi entende que não é a sua força. Davi entende que não é a sua capacidade, embora ele coloque a sua capacidade em ação. Embora ele não fique simplesmente sentado esperando. Ele faz aquilo que cabe a ele. Mas ele diz: foi o Senhor quem fez. Davi está seguro em Deus. Mas aí vem o verso 7, que parece estranho dentro dessa lógica. Ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. O Davi estava todo confiante, agora ele diz: mas Senhor, levanta-te. Isso fala tanto da nossa vida de oração, né? É que hora a gente confia, e hora a gente fala assim: mas levanta, faz alguma coisa, Senhor. Muda essa história. Alguns textos no Novo Testamento que simbolizam isso de maneira tão linda. Diz o texto que Jesus estava com seus discípulos no alto de um monte, enquanto os demais estavam na parte baixa, e vem um pai trazendo o seu filho, que era dominado por demônios que o jogavam no fogo, o jogavam na água. E ele está ali, e os discípulos não conseguem fazer nada. De repente chega Jesus e vê o que está acontecendo, fala: o que está acontecendo aí? E esse pai vem e fala: Senhor, eu trouxe o meu filho,
Ele está sendo carregado por demônios que o jogam na água, que o jogam no fogo. Eu não sei o que fazer, os seus discípulos não conseguiram fazer nada. E ele diz: Senhor, se tu podes, na nossa boca, em que o Pai diz: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Aquele que reconhece: eu creio no Senhor, mas eu preciso mesmo da graça do Senhor para crer. Senhor, eu creio, mas a minha fé é tão pequena, é tão falha, é tão fraca. Por isso eu oro, Senhor, aumenta a minha fé. E esse é o tipo de oração que precisa estar na nossa lista de oração. Senhor, aumenta a minha fé. E ele faz essa oração: quebra o queixo, Senhor. Outras versões trazem: pois o Senhor é aquele que quebra o queixo dos inimigos. Talvez ele esteja falando da experiência que ele já tem com o Senhor. A ideia aqui, se esses estão falando Deus não salvará, Deus não o salvará, ele está falando: Senhor, fecha a boca deles. Mostra que o Senhor é bom, grande, forte, poderoso. Há um pedido de socorro. E é o melhor lugar para você apresentar o seu coração quebrado. Mais do que querer se vingar na força do seu braço. É dizer: Senhor, faz. Eu entrego nas tuas mãos. Julga como o Senhor quiser julgar. Por mim, eu quebrava os dentes. Mas, Senhor, o Senhor é muito melhor do que eu. E o seu juízo é muito melhor e maior do que o meu. Então, Senhor, eu vou dizer: quebra os dentes. Mas, de qualquer forma, ele termina no versículo 8 dizendo: do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Do Senhor vem o livramento. Interessante que a NVI traduz aqui por livramento, mas é a exata palavra que nós vemos lá no versículo 2 como salvação. É a mesma palavra que nós vemos aí no versículo 7, o pedido de salvação. É o que ele diz: do Senhor vem salvação. Que é a palavra em hebraico Yeshua. De onde vem o nome de Jesus. Ele diz: do Senhor vem salvação. Jesus significa Deus salva. E Davi está coberto de razão, né? Com certeza ele não falava nesses mesmos termos. Mas usado por Deus, ele disse a verdade. É do Senhor quem vem a salvação. E essa bênção está sobre o povo com quem ele tem uma aliança. O seu próprio povo. Deus guarda os seus. E aí a gente pode dizer como ele aqui no versículo 5, eu deito e durmo, torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Ou como no capítulo 4, verso 8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A última expressão do verso 8 do capítulo 3, ele diz: a tua bênção está sobre o teu povo. Ele ora pelo povo. Ah, quem é que estava perseguindo ele mesmo? O próprio povo dele. Davi nos ensina a orar mesmo pelos nossos inimigos. Alcança o Senhor. Abençoa o Senhor. Transforma o Senhor. Jesus nos ensina a mesma coisa. Você gosta de dormir? É bom dormir, né? Que o Senhor nos dê uma boa noite de sono. E boas noites de sono. À medida que aprendemos a colocar nele o nosso coração. A reconhecer que ele é o nosso escudo. A colocarmos nele a nossa identidade. E saber que ele nos ouve. Porque um dia um sacrifício substitutivo foi feito em nosso lugar. De forma que agora temos livre acesso a este trono de graça. A sermos recebidos pelo Pai. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.